E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão sobre os conceitos introdutórios da cinemática. Vamos lá. Um aluno, ao ler este livro, está em sua sala de aula, sentado em uma cadeira. O aluno está em repouso ou em movimento? Explique. Vamos lá. Galera, nós temos aqui um aluno. Esse aluno, ele está com o livro sentado. Aí ele quer saber se esse aluno está em repouso ou em movimento. Pessoal, se for o aluno em relação ao livro, a gente percebe que a distância do aluno e do livro não varia com o passar do tempo. E nós vamos lembrar do conceito de repouso e movimento. Repouso é justamente quando a distância não varia com o passar do tempo, a distância entre dois corpos. Já o movimento é justamente quando a distância entre dois corpos está variando com o passar do tempo. Nesse caso, a distância do menino com o livro está variando com o passar do tempo? Não, ele está ali sentado com o livro sobre a sua mesa. Então, a distância entre eles não varia com o passar do tempo. Então, nós podemos afirmar que, em relação ao livro, o garoto vai estar em repouso, tá bom? Ah, Lucas, mas eu posso encontrar algum referencial que essa mesma situação, o garoto esteja em movimento? Podemos sim. Por exemplo, um professor nessa sala de aula, se movimentando, andando. Quando o professor começa a andar, por exemplo, vou desenhar aqui um professor, ó. Tá aqui o professor. Esse professor, ele está a uma certa distância desse menino. Aí, com o passar do tempo, esse professor começa a andar. Ó. Quando ele começa a andar, a gente percebe que a distância dele em relação ao menino vai variar com o passar do tempo. Ó. A distância aqui do professor em relação ao menino variou com o passar do tempo. Então, nesse caso, em relação ao professor, como a distância deles está variando com o passar do tempo, em relação ao professor, o menino está em movimento. Então, ó, só para deixar claro aqui, se o referencial for o livro, então o menino está em repouso. Se o referencial for o professor, então o menino está em movimento, pois em relação ao livro, a distância entre eles não varia com o passar do tempo. Em relação ao professor, a distância deles está variando com o passar do tempo. Então, a gente considera que está em movimento, tranquilo? Em relação ao professor e repouso em relação ao livro. Galera, espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão sobre conceitos cinemáticos. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!